E eu acho que é uma história, ficou meio que de bastidores do jornalismo, muita gente não percebeu essa história, mas eu achei icônica. Ontem, a rede Record de televisão demitiu uma âncora importante, a Renata Varanda. Eu vi isso originalmente no canal do jornalista Ricardo Feltrin, que é manjado, né? Tá fazendo um trabalho muito bom nesse assunto de televisão, ele é manjado e tal, tá bombando na internet. Mas até aí eu achei ok. Eu não conhecia a Renata Varanda, mas eu sei que ela era uma repórter em ascensão na Rede Record. Uma repórter grande, uma repórter em ascensão. Tá ela aí na bancada. Ela já estava numa de apresentar o Jornal da Record nos sábados. Ela fazia matéria para o Domingo Espetacular. Era um dos grandes nomes. Muito bonita ela, inclusive. Eu achei ela muito bonita. Ela já tinha entrevistado Flávio Dino. Internamente na Record ela era vista, pelo que eu apurei, como uma possível sucessora da Salete Lemos dentro da Record. Então, brincando aqui dos meus tempos aí de Brasil, ela era quase que como uma Renata Vasconcelos ali, esperando para entrar no lugar da Fátima Bernardes, digamos assim. E, claro, como são os jornalistas da mídia mainstream, é uma pessoa claramente esquerda. Então, você tem ela aqui, por exemplo, com o ícone da esquerda, Chico Buarque, fazendo juras de amor. Isso aqui do Instagram dela, público, tá? Não fucei nada. Tá aqui a foto dela com o Chico Buarque. Tem ela, por exemplo, no camarote do PT, num comício do PT, num camarote, para ser mais preciso, com um sorrisão no rosto, né? Tá ela aqui, Instagram dela. Não tô inventando, não é montagem, eu mesmo que fiz o print. Tá? Camarote, sorriso no rosto, vendo o comício do PT. E, para quem disser, não, ela estava ali simplesmente fazendo um trabalho jornalístico ali, estava essa área da imprensa, tá ela aqui abraçada com muito amor com o cachaceiro. Então, não vem com essa não, porque assim, eu tenho foto com o Bolsonaro, mas não tenho foto com o Bolsonaro me dando esse abraço aí, que eu acho que só minha mulher, minhas filhas e talvez meu pai me dê um abraço apertado assim. Então, tá tudo certo, né? O jornalista, eu tenho foto do presidente Bolsonaro, me divertindo, gosto muito dele pessoalmente, não escondo isso de ninguém. A diferença é essa, que eu não escondo isso de ninguém. Então, o que não dá é para fingir, não tô aqui, foto abraçada com Lula, e depois dizer que é isenta. Aí não dá. Tudo certo gostar do Lula, eu acho que exige um grau de má-fé ou retardo mental, mas tudo certo, é legítimo, é legal você gostar do Lula, é lícito. E ela emplacou uma entrevista com o Lula. Um puta prestígio no meio jornalístico, considerado, né, se entrevistar o presidente. Só que antes da entrevista ir ao ar, parece que houve um vazamento de informações da entrevista que teve impacto no mercado financeiro. Porque parece que na entrevista o Lula dizia que, algo que todo mundo já deveria saber, mas o mercado financeiro se finge de surpreso quando isso acontece, né? Que o Lula não está convencido desse negócio de responsabilidade fiscal, teto de gastos, etc. Não é uma coisa convencida para ele. Vazou esse trecho da entrevista. E a Folha de São Paulo diz que, as palavras da Folha de São Paulo foi que a informação antecipada e descontextualizada da entrevista provocou um salto na cotação do dólar. Os trechos foram revelados pela BGC por volta da 1h, 1 hora antes da Record divulgar oficialmente os primeiros fragmentos da entrevista. E aí o dólar ali na hora subiu mais de 1%, depois no final do dia acabou caindo, porque, não sei se por quê, mas de fato esse trecho da entrevista, suposto texto da entrevista, sequer acabou saindo. Mas parece que o pessoal do mercado financeiro ganhou uma grana com essa informação de bastidores. Então, a primeira pergunta é como é que esse pessoal ficou sabendo disso. Mas aí vem a primeira parte curiosa dessa notícia. Porque além de repórter da Record, a Renata Varandas é sócia de uma empresa de consultoria financeira chamada Capital Advice.
Diz o TV Pop. Em seu site oficial, a Capital Advice se anuncia como uma casa de análise política referência no Brasil e no exterior, especializada em apurar e organizar informações fundamentais aos seus clientes, traçando cenários que auxiliam na tomada de decisões de alocação de recursos. De acordo com o Banco de Dados da Receita Federal, Renata Varandas é sócia administradora da empresa ao lado das também jornalistas Mariana Londres e Flávia Mesquita. O CNPJ foi aberto em dezembro de 2020. Renata, no entanto, continua o TV Pop, dava expediente na Record há quase 2 décadas. Ela foi contratada em 2007, depois de passagens pela Rede Globo, na verdade a Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo, e pela assessoria de imprensa do Senado Federal. Inicialmente ela foi para a Record para apresentar o Tudo a Ver. Com o fim do programa ela foi deslocada para os jornais regionais, depois promovida a posto de repórter dos noticiários nacionais, e em junho do ano passado ela estreou como âncora da Record, cobrindo folgas e férias dos titulares. Estava ali na ascensão meteórica. E foi demitida ontem pela Record quando tudo isso veio a público. E eu achei tudo isso muito interessante, né? O fato dela ser sócia de uma consultoria financeira, e aí eu resolvi ir a fundo. E liguei para algumas fontes dentro do governo Lula, e acreditem, eu tenho fonte e amigo em tudo que é lugar, para entender como é que ela conseguiu essa entrevista, como é que foram os bastidores, porque é uma coisa difícil conseguir essa entrevista. E aí as minhas fontes me informaram que quem conseguiu a entrevista para ela, quem fez o lobby para ela ser entrevistada, parece que falou com uns 4 ou 5 ministros, inclusive, para que essa entrevista acontecesse, foi o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. E aí eu fiquei mais curioso ainda. E continuei cavucando. E foi aí que me disseram que o Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal do Lula, e a Renata Varandas, a jornalista estrela da Record até ontem, têm um relacionamento. Segundo me informaram, e eles podem desmentir se for o caso, mas parece que agora até o UOL já está dando isso, e era uma coisa que parece que todo mundo sabia dentro dos bastidores, que eles são namorados. Teve uma fonte me disse que eles são noivos, na verdade, que moram até juntos, que estavam de mão dada na posse do Lula. O amor é lindo, né? O amor é lindo. Mas é uma relação bizarra. E eu não estou aqui insinuando que o Andrei se beneficiou financeiramente também, porque eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, seria leviano dizer. É claro que me gera estranheza e levanta suspeita saber que o diretor da Polícia Federal do Lula namora não só uma jornalista, mas uma pessoa que faz análises de informações no mercado financeiro no paralelo, né? Um homem que tem muita informação privilegiada, uma mulher que trabalha no mercado financeiro, e isso não era público, não havia nenhum tipo de blindagem. Mas uma coisa que não dá para dizer, sabe qual é a chance de ver uma reportagem na Record falando da atuação política da Polícia Federal? Ou a chance deles entrevistarem, como eu fiz aqui, o advogado Daniel Silveira? Ou dar espaço para o Alan dos Santos, que foi sacaneado mais uma vez pela PGR ontem? Sabe qual é a chance de você ver isso dentro da Record? Porra, é zero. 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 Então, por que eu estou trazendo esse caso aqui, que não é uma coisa meio TV Fama, né? Mas é só para a gente dar uma espiadinha, como dizia o Pedro Bial no Big Brother, nos bastidores das relações pessoais do poder. É um caso que expõe as entranhas de um sistema onde poder, dinheiro e informação estão confundidos, estão confusos. É um microcosmo, esse caso, do que acontece nos bastidores do país. Jornalista, político, operador do mercado financeiro, agentes públicos da polícia política do Brasil hoje, todo mundo na mesma cama. Esse é o Beautiful People. Volto a dizer, ela é bem beautiful, inclusive. É um retrato perfeito da elite brasileira. Essa linha entre o público e o privado, ela vai se ajustando de forma conveniente.
um namorado abre as portas no governo, uma entrevista vira oportunidade de lucro, a notícia vira moeda de troca, todo mundo junto, todo mundo misturado. Então uma parte desse negócio é ideologia, a outra é relacionamento pessoal, a outra é interesse financeiro. E é essa promiscuidade entre os poderosos é que ela explica o funcionamento do Brasil real. Enquanto você, eu, cidadão comum, o pessoal luta contra o custo de vida, contra o taxade. Esse pessoal brinca de passar informação privilegiada, fazer o mercado financeiro dançar conforme a música, ganhar dinheiro. Esses são os guardiães da democracia. A imprensa, a Polícia Federal, o mercado financeiro. Mas como é que a gente vai esperar a isenção de uma relação dessa? E, de novo, o amor é lindo, cada um pode... Só a gente saber as coisas. Por que isso era segredo? Por que ninguém sabia? Ó, é só a ponta do iceberg. Esse é o tipo de episódio que tem que fazer a gente questionar quantas outras decisões, notícias, movimentações econômicas são frutos desse clube fechado, onde todo mundo se conhece, se protege, se beneficia mutuamente.